Está começando o programa 100 Ponto, um MesaCast, né, com o apoio da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Bancários, com esse espaço maravilhoso aqui que é o Estúdio Hall, e o apoio da Cressol. Eu sou Guilherme Fernandes de Oliveira, sou jornalista, trabalho como repórter da Televisão dos Trabalhadores, mas aqui a ideia não é ser um programa de televisão, é um podcast, MesaCast, então é a resenha solta, sem grandes formalidades, e eu quero apresentar aqui esse companheiro de projeto que está ao meu lado, Ciro Ferreira, que é músico, há muito tempo toca, formado em Sociologia, e vai compor aí esse programa que vai ser semanal, né, Ciro? Programa semanal, uma proposta que o meu grande amigo Guilherme Oliveira me fez, de acompanhar ele nessa jornada, de trazer música e conteúdo crítico, sociológico, de quem já esteve lecionando na rede pública do estado do Rio Grande, de quem é morador da região metropolitana de Porto Alegre, trabalha com permacultura e arte e poesia, né? Tentar construir uma conversa descontraída que costure temas entre pessoas diferentes, como é o caso da Yara. Não te afasta. Tá. Como é o caso da Yara Bravo. Oi. E da Suzana. Olá, tudo bem? Que uma é uma artista que traz bastante a linguagem do rap, sueca, filha de um homem de Bagé. Gaúcho. E de uma mulher do sul do Chile, nossa querida Marta, que se faz presente nos bastidores. Sim. E a Suzana, de Cerro Largo, dirigente do CEPERS, minha companheira, minha colega. Por quem que a gente começa? Qual das duas? Vamos ver. Hoje estava um ato muito bonito, uma mobilização muito grande, que eu assisti de camarote da Lida Borges, dos servidores do Estado, unificada, ao que me parece. E eu gostaria que tu falasse um pouco, Suzana, por favor. Bem-vinda. Obrigada, Ciro. Obrigada, Guilherme, pelo convite. Estou ainda cansada da caminhada dos servidores do Estado. A gente tem uma frente organizada com todos os sindicatos dos servidores do Estado. E a gente está numa luta para garantir que o IP Saúde permaneça, né, com condições de manter todos os servidores do Estado com os menores salários, né? Porque o que o governo quer fazer com a gente é tirar os pobres e deixar só quem tem grana para manter o IP Saúde e jogar, dá para se dizer assim, uns 300 mil, calculo eu, servidores para dentro do SUS, e que tornaria a situação ainda mais complicada. Em pleno começo de frio no Rio Grande, né? A gente chegando no inverno, Guilherme, tu imagina as emergências do SUS lotadas com todos esses servidores que o IP jogou para essa turma. Eu fico me perguntando também, para a Yara nos trazer daqui a pouco essa questão de como é que é na Europa isso, né? Então, a ideia é a gente fazer esse bate-bola aí e a gente tem um tempo aí para abordar vários temas, voltar a esse tema da questão de IP Saúde, mas também conversar com a Yara, que a gente se encontrou ontem, né? Estávamos juntos ontem, não foi a primeira vez, né? A gente se encontrou no Guernica, que é um bar da Cidade Baixa, numa noite cultural de descomemoração do golpe. Sim. E a Yara, então, estava com a mãe dela, a Marta, que está aqui hoje também entre nós, aqui nos bastidores, gravando. E a Yara deu uma palhinha ali que deixou todo mundo impressionado, e a gente, então, se reencontrou nesta semana, né, de noite, na Cozinha Solidária da Zenha, onde a Yara voltou, então, a cantar com o Ciro ali, fazendo solo. E aí, Yara, eu gostaria um pouco de te ouvir, né, porque eu vi que tu tem essa pegada dos trabalhadores, da resistência, sobre como que a luta de mulheres como a Suzana, que está aqui do nosso lado, também inspira a tua música. Ok. Oi, tudo bem? Toda a gente, tudo muito bem? Susana, Guilherme, Ciro. Sou Yara Bravo. É um prazer estar aqui. Eu vou falar um pouquinho portunhol. Ok, como mi mami es de Chile, mi papi de Brasil, y yo siempre usé la lucha de la gente, del pueblo, como inspiración en mi música, porque yo viví en una casa muy musical y de guerrilleros.
Entonces, como la esencia del espíritu, de mi espíritu también. Y aquí estoy en Brasil buscando mis raíces, raíces de meu pai, para voltar, para conhecer mais dele. E neste viagem eu encontrei pessoal incrível que tem a mesma história como eu. E é a primeira vez na minha vida onde eu encontrei esse tipo de gente, onde eu posso falar da minha história muito aberto e eles entendem onde está o meu coração também. É muito forte estar aqui no Brasil e encontrar gente como o Guilherme, especialmente como o seu pai dele tem um pouco parecido com o meu pai, só que o seu pai não está aqui com nós mais, mas está aqui, ele está com nós. Mas meu pai está vivo e aqui eu estou no Brasil para buscar justiça para o meu pai, que era trabalhador, filósofo e estava, como se diz, em prisão e torturado aqui em Brasil e também em Chile. Sí. Yo tomo ese tema y la energía de eso y lo pongo en mi música para inspirar amor y positiva energía para la gente. ¿Entiendo? ¿Entiende? Sim, tudo. Okay. Yara, Sim. Ciro. me comove a tua fala. Né? Eu que também trabalho com arte, a gente se encontrou num palco, Sim, né? Tô Ao espontâneo. acaso, Sim. né? Espontaneamente, Sem falar. sem conversar, e conversamos através da arte, né? Sim. Eu através dos dedos do violão, apresentando algum aporte à música que tu já trazia, né? Sim, era pra- Victor Jara que conectamos. Uma conexão através de Victor Jara, o grande mártir da canção latino-americana. Yeah. Né? E muito importante tu trazer essa menção, né? Ao ponto onde a nossa história se cruza, Yeah. né? A tua busca por uma identidade que cai no Rio Grande através de um pai de Bagé, Sim. gaúcho. Eu, com os aportes do violão crioulo que consigo trazer. E o teu pai, um guerrilheiro, filósofo, que foi preso e teve a vida dificultada, para dizer o mínimo, né? Pelos regimes militares aí. E a menção que tu traz ao companheiro Diógenes de Oliveira, né, pai do Guilherme, foi um guerrilheiro daqui da nossa cidade, de Porto Alegre, né? E que precisa ser lembrado aí, e a gente tem essa missão entendida e levada ao cabo, né? Yeah. Eu fiquei pensando na cruza entre vocês, entre as duas conversas aqui, a Suzana e a Yara, porque a Suzana traz o problema da saúde pública e como ela vai ser afetada por esse processo que está passando o Rio Grande hoje através das propostas do governo, né? De destruição do IP, né? De esculhambação do IP. E eu fico pensando, Yara, daqui a pouco, como é que é para ti, uma pessoa que mora a vida toda na Suécia, né? Filha de imigrantes, mas que mora na Suécia, como é que é para ti essa coisa da saúde pública? The public healthcare. Da saúde pública, sim. dos hospitais públicos, como do acesso tá aí na universal Suécia, à saúde, sim? A tua experiência com isso? Minha experiência é muito boa, porque eu estou agora na Alemanha. Eu tenho uma enfermidade, sim, estou enferma desde que sou uma niña. Tenho uma enfermedade autoimune. Autoimune, sim. Então, eu viví mucho tiempo en el hospital, muchos años, saliendo en el hospital desde que soy 13 años, sí. Y el último año terminé toda mi música para estar en el hospital. Casi 2 años estaba adentro del hospital. Y ahí tienen un sistema, como si dice, más social, donde la gente paga mucho taxes, mucho dinero, pero todo está gratis. Entonces tú puedes recibir, si algo pase contigo, todo está gratis, ¿sí?
Sim. Sim. Aqui também. Também Mas tá. o problema é a qualidade. A qualidade não está muito boa. Ah, na Europa está boa. Na Suécia não muito, mas na Alemanha está muito boa onde estou agora. Estou muito Certo. agradecida por isso. E assim, para quem está nos assistindo também, eu acho que tem muitas pessoas dentro dos nossos espectadores que são usuários do IP, são pessoas que usam o IP, têm o IP há muito tempo, ou a pessoa é servidora, ou ela é dependente. E, Suzana, eu gostaria que tu falasse, não só para esse público que conhece o IP, mas para o público que não conhece também, a importância desse plano. O IP Saúde, ele é um plano feito dos servidores, pelos servidores. Quem é funcionário público do Estado é que sustenta o IP Saúde. E o governo, né, como tenho certeza que acontece em vários lugares do mundo, toma para si algumas políticas. E o Eduardo Leite tem essa capacidade de levar para ele e tentar acabar com o que for público, né? O IP Saúde, a Corsã, CE, a gente tem exemplos demais, assim, dos ataques que a gente sofre, o próprio Banrisul, que é o Banco Público do Estado. E o IP Saúde não foi diferente. Ele veio para cima, a ideia é acabar com ele. A gente tem certeza que hoje esse discurso que eles usam é para que menos pessoas vão, né, menos pessoas permaneçam no IP para privatizar. E ele serve para atender a população, para atender todos os dependentes dos servidores públicos. Hoje, 10% da população do Rio Grande do Sul é atendida pelo IP Saúde. E por isso que a gente fala que o impacto, né, de acabar com ele seria muito ruim para quem usa o SUS hoje. 10% a mais de pessoas da população do Rio Grande do Sul usando tornaria o que hoje já é difícil ainda pior. E a gente, né, eu ouvindo, né, esses relatos todos e um pouco no que a gente conversou antes de vir para cá, do quanto que essa nossa eterna luta e resistência em todos os espaços, ela faz com que esses caminhos se cruzem, né? Cultura, música. E essa luta, eu ouvi isso uma vez e carrego para a vida. A luta já é dura o suficiente, ela não precisa ser triste. Então, quando a gente, né, assume essa tarefa aí de entrar nas brigas que entra, porque não são poucas, e a gente está com o 1º de maio ali, chegando na portinha, né, para a gente comemorar, né, um dia destinado a nós, e também não só, né, para lutar em si, mas para comemorar esses nossos encontros aleatórios, que às vezes parecem aleatórios, da vida e que não são. Acho que seria um baita momento para a Yara nos brindar com um tema ao gosto dela. Já que a luta não precisa ser triste, né? Sim, Nos verdade. alegre um pouco, Yara, com a tua arte. Sim, por muito favor. obrigado, sim. Tem uma música? Ainda não chegou. Estou mandando, ok? 99%. Então vai chegar logo, logo. Aqui tá aí, não? Olha, quer ver que chegou? Então, olha que precisão, hein? Falando em Ele encontros sentiu. aleatórios, até virtualmente a gente produz eles. Que lindo. E era sobre o 1º de maio. Participasse de algum já? Da Sempre. Na Sim. Suécia é feriado no 1º de maio? Sim. Em Berlim, onde estou, 1º de maio é o dia mais grande. Tu mora na Alemanha, então? Sim, em Berlim agora. Porque é um centro muito bom, cultural também. E você está conectada com toda a Europa. Você pode viajar para fazer música em qualquer lugar. Mas 1º de maio é muito grande em Berlim. Tem muita gente na rua, junto. É como comunidade muito grande. A gente quer aproveitar para te convidar para o que vai ter aqui em Porto Alegre. Uau! 1º de maio, segunda-feira, Sim. 14 horas, na Praça da Usina do Gasômetro. Terão Sim. algumas atrações musicais. Vou estar aí, claro. Contamos com a tua presença. Vou estar aí. Muito obrigada. Entre elas aqui, já vamos avisar, vai ter Feminejas, que é um grupo de mulheres feministas que tocam sertanejo, né? De Quilograma, de rap. Artistas pela Democracia, Alquimia Voodoo, Banda do Sindicato dos Músicos do Rio Grande do Sul, que daí é uma roda de samba, e Areal do Futuro, que daí é aquele blocos, assim, sabe? Que tem
porta-estandarte, pessoal tocando batucada, pessoas dançando, assim, que daí vai tomar a orla do gasômetro. A gente concentra ali na Praça do Aeromóvel, na frente do gasômetro, e sai ali encaminhado com o Areal do Futuro. Tu gosta de bloco, Ciro? Gosto muito. Gosto muito. Participei de alguns carnavais, onde o bloco mostra a sua cara mais, né, mais forte, eu acho. Mas o Carnaval do Cassino, maravilhoso Carnaval do Cassino, saudoso, faz tempo que eu não vou. E é interessante trazer esse tipo de perspectiva para o 1º de maio, né? O que tem aqui de expressão artística é o que se entende que a classe gosta bastante de ouvir, né? E com um aporte, né, como tu colocou a banda do sindicato. É óbvio que a banda do sindicato traz um aporte cultural com alguma criticidade no meio dessa alegria, né? Que é um pouco do que a gente se propõe também, como artista, a fazer. E tu, Suzana, como é que é essa questão do 1º de maio para ti? Qual é que tu lembra quando é que foi a primeira vez que tu participou de uma manifestação no 1º de maio? Olha, para te falar bem a verdade, eu não lembro. Para mim é quase que desde que me conheço por gente. Sou de uma família de militantes que desde sempre estava assim na luta, então, como eu não sou natural de Porto Alegre, a região das Missões também tem uma organização diferente, como as coisas acontecem. E aí, nem sempre era exatamente no 1º de maio, era ou no final de semana, juntando as pessoas, ou comemorando, ou em alguma manifestação, fechando algum trevo, né? Isso aí era uma característica que minha família como um todo sempre teve, então. E o mais triste, assim, é que essa noção de um 1º de maio mais festivo, eu fui ter aqui mesmo, em Porto Alegre, nesses festivais promovidos pelas centrais sindicais, pela CUT. Mas como é que tu vê, assim, tu é crítica às apresentações musicais? Muito pelo contrário. Concordo. Eu acho que tem mais que ter. Tá? A luta é dura o suficiente. Não precisa ser triste. E a gente precisa mais colocar as nossas expressões artísticas para fora. A gente viu que durante o governo Bolsonaro, quem mais foi atacado foi justamente a arte, porque a arte tem essa função, ela é crítica, ela aparece justamente para questionar. E quando ela não faz esse trabalho, ela não faz bem feito. Eu pontuo novamente aqui essa história de a gente ter música, ter arte, ter alegria, né? Fazer a defesa pública da alegria, mas sem perder nunca a criticidade. Sabe que teve um poeta russo, que era o Mayakovsky, que ele dizia que a arte ela não precisa ser um espelho que reflita a realidade, mas ela pode ser também, não precisa ser apenas um espelho que reflita a realidade, mas ela pode ser também um martelo que forge uma nova realidade. O Mariátegui, que era um pensador peruano do final do século XIX, se eu não me engano, ele dizia que a burguesia não quer outra coisa na arte a não ser uma adulação do seu gosto medíocre. Então é muito importante que a gente correlacione a arte e o papel da alegria dentro da arte sem perder esse viés, né? De o que a gente está fazendo aqui, né? Afinal de contas, no Brasil a gente passou por uma construção linguística que colocava o Dia do Trabalhador em algum momento como o Dia do Trabalho, né? É o dia de exaltação do trabalho ou é o dia de comemoração e pensamento crítico do trabalhador sobre si mesmo, né, enquanto classe? Eu fico mais, né, sou dos que se colocam na segunda trincheira, né? Sem dúvida. A gente precisa mais que a arte siga seu trabalho, né? O trabalho crítico de questionar a ordem vigente, esse status quo. E muitas vezes, e a música para mim, eu gosto muito de música. Tem uns gostos meio aleatórios de vez em quando. Mas, de um modo geral, assim, o que eu vejo é que quando a música assume esse papel mesmo, às vezes as pessoas que não estão preparadas dizem, mas resolveram falar de política agora? Eu lembro dos shows que foram muito criticados. O George Waters, quando esteve aqui durante o governo Bolsonaro, antes da eleição, em 2018, ele foi questionado por causa do Ele Não. Então,
Olha, a arte tem esse papel revolucionário de Guilherme. Ai, ai, ai. Sim, um momento. Essa é a minha primeira canção que eu escrevi. Se chama The Pacifist. Que eu não sou pacifista, era por uma luta. Como se diz, I'm not a pacifist, I don't pass if it comes to passing fists. Se tem um dia onde você necessita lutar, vou lutar. Isso é que é a canção. É uma poesia que estava inspirada do meu pai e da minha mãe. Maravilha. Sim. Escrevi como 20 anos atrás. Mas sim, vou tocar isso porque é uma das primeiras que senti muita inspiração de meus Escreveu pais. bastante tempo, Yara? Sim, Tu escreve há escrevi bastante tempo. poesia desde que eu estava muito jovem. Que lindo. Ok, vamos lá. Ok. Alô, alô? Uhum. Peraí, um pouquinho mais alto. Not a pacifist, I don't pass a fit. Constant passing fist, revolutionist against passiveness. I'm not a pacifist, I don't pacific. Constant passing fists. I'm not a pacifist, I don't pass a fit. Constant passing fist, but revolutionist against passiveness. I'm not a pacifist, I don't pacific. Constant passing fists. Can I, sir? Excuse me, sir, can I have a minute of your precious time? See, I reside in this state of mind. The divide of love and hate combined. My texting goals, swallowing the reader. I following studies that make me a leader. Had a code to batter folks on catapults. I had a code of batter folks on catapults. When I was now and then was then. I gather my strong-minded men. No pacifists will defend the future. No longer an enemy, but a friend. Till the end, when innocence will hopefully finally win. Hopefully finally win. Revolution of the mind as each day passes. I'm not a pacifist. I hate the crowds. It's such ineptness of the masses. I want a classless society simply ignited by a spark in my teeth. Oh jeez, if it only was that simple, please. If it only was a simple, please. Extinguish incorrect capitalist societies. I have big dreams, but they're always sleeping. Pacifism constructed for the weak mind alone. Not clothing for my soul that you can lend, borrow, or simply outgrow. No. So, welcome to my slice of life. Until you know what it feels like to fight for a cause, the revolution will simply die. Now it is time for self-realization. And upon self-realization, it is time for activation. It is time for activation of the mind, of the heart, of the soul. Activation of the mind, of the heart, and of the soul. Revolution for the people. Muito obrigada. Revolution for the people. Sensacional. Muito obrigada por amor. Muito obrigada. E Suzana, para ti, casada com músico, né? Não sei qual é que é o teu estilo musical, mas uma apresentação dessa como a Yara, né? Como é que para ti te toca também e com esse conteúdo que ela traz? É extraordinário. É isso que precisa fazer com a gente. Tem que tocar de verdade na gente, né? Tem que tocar de verdade no coração e a música faz isso. A Yara fez isso de forma extraordinária. The heart and the soul, no coração e na alma. Porque você não gosta muito do hip hop. Não é muito minha praia de música, sim. Né, de estilo de música, mas é muito, muito bom. Sim. Música para mim. Então é como eu gosto de tudo. Se tem alma, se tem coração, é mais importante. Sim. In the soul, in the Muito heart. feliz, na muito alma e feliz no estar aqui com coração. vocês. Yara, como é que foi pra ti? Então, agora, já que a gente tá falando de como é que a música nos toca, né? E que música é música, que foi a frase que tu trouxe agora.
como é que chegou em ti a canção de luta latino-americana, já que eu sei que tu conhece Victor Jara Uhum. e gosta e usa no teu trabalho, Sim. né? E, um pouquinho além, Uhum. chegou alguma coisa em ti, filha de um homem de Bagé, algo da música crioula do Rio Grande? O que você diz, mãe? Para mim era mais como Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Imaginei. Sim, essa música de que era bebê estava aí. A música de raiz folclórica não chegou. Chegou a música chilena através da mãe, mas através Sim. do pai não chegou tanto. Não. Aí Ele que- toca, ele é um guitarrista muito bom, meu pai. Olha, Sim, e canta também. fala um pouco mais dele daqui a pouco. Sim, sim, claro. Então, para mim, a música é muito natural na casa, porque eu não podia dormir sem eles tocaram samba. Então, eu estava chorando, ele tocou uma samba e dormi. Então, para mim, era muito natural isso, coisa com o ritmo. Pode ser que mais do norte do que do sul, mas Brasil, para mim, eu não sinto muito a diferença. Eu sei que é uma diferença muito grande, claro, mas para mim, que sou da Suécia, Brasil é Brasil. Então, é como meu pai era brasileiro, então eu me sinto muito em casa aqui, mas também quando eu estava no Rio, também me senti muito em casa, e também quando eu estava na Bahia, também me senti muito em casa, com os ritmos também, isso. É Então, parte da tua busca, né, de identidade. O que tu diz disso, Guilherme? sim, penso que Sensacional. E a gente está se encaminhando, então, para o final do nosso primeiro bloco. Né? Daqui a pouco a gente vai ter o segundo aí com o Amarildo, presidente da CUT, e o Luciano, presidente do Cid Bancários. Então, para fazer esse encerramento do primeiro bloco, gostaria de começar pela Suzana, depois a Yara, falar um pouco uma mensagem assim de esperança para os trabalhadores, para a classe trabalhadora. Né? A gente vai ter esse 1º de maio, como a gente estava comentando, a Suzana muito bem disse, a luta já é muito dura para ser triste, então a gente também tem que ter mensagens, né, que façam com que as pessoas se movimentem e sigam acreditando. Obrigada, Guilherme, Ciro, Yara, foi um prazer enorme te conhecer. Foi muito também. bom ter estado aqui com vocês e dizer que a gente segue na rua, segue na luta. Enquanto a vida luta, eu tenho essa concepção que a gente sempre tem que resistir e não esmorecer, né? Que é a parte difícil, porque motivos para desistir tem vários, mas a gente não pode. Então tem que seguir organizado, junto. E tanto os sindicatos do qual eu faço parte, como o CEPERS, quanto a CUT, que representa muito bem todos os trabalhadores, que eu espero que em breve o CEPERS esteja de volta a ele. E a gente precisa estar organizado para conseguir resistir a tudo e os ataques que vêm. E resistir feliz, de preferência, e ouvindo músicas maravilhosas como essa que a gente ouviu antes, que apesar de não ser meu gosto, mexeu pra caramba comigo. Então, valeu, muito obrigada. Tava linda a mobilização de vocês hoje de manhã, para quem assistiu da Borges, estava grande, estava forte. Servidores Unificados do Rio Grande. Escola pública vencerá. Escola Com Pública certeza. vencerá. Yara, uma Obrigada mensagem por de esperança para a inspiração, classe. sim. Obrigada por inspiração de toda a gente aqui, você, Susana. El pueblo unido jamás será vencido. Estamos juntos. Solo juntos podemos cambiar la sociedad y cambiar el mundo. No estamos solos, estamos aquí, hermanos y hermanas. Yo soy de tú y tú eres de yo. Y la gente, somos mais, temos mais força no coração do que nós sabemos. Então, nunca perde a fé, porque estamos juntos. O pueblo unido jamás está vencido. Grande. Pessoal, então, para encerrar esse nosso primeiro bloco, o Ciro Ferreira vai nos brindar com uma música. Yara, então, em homenagem à nossa parceria, Victor Jara. Que lindo. Yo no canto por cantar. Se quiser, faz comigo. Que Ni lindo. por tener buena voz. No canto por cantar, no.
canto porque la guitarra Con la guitarra cantamos. tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, trabajadora con olor a primavera. Ay, 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 ay. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. El canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras, sino es canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. A heartbeat lasts forever. Live for the moment. A heartbeat lasts forever. Live for the moment. Cherish and hold it. You won't get it back and you know it. Revolutionary cool. The Mina hot temper. Run a summer long. Then run from the winter. Never abusing the lyrics. I'm cool without interfering. If you are choosing to hear it, you get infused with the spirits. Yo no canto por cantar. Yo no canto por cantar. Ahí donde llega todo y donde todo comienza. Tanto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción Linda. Então, pessoal, com essa grande canção, Ciro Ferreira, encerramos nosso primeiro bloco. Muito obrigado, Suzana. Muito obrigado, Yara, pela presença de Manifiesto, vocês. Victor Jara, para ficar o registro. Manifiesto, Victor Jara. Começamos agora, então, o nosso segundo bloco do primeiro MesaCast 100 ponto. Agora aqui na mesa com a gente, Ciro Ferreira, o Luciano, que é presidente do Sindibancários, e o Amarildo, que é presidente da Central Única dos Trabalhadores, os dois apoiadores deste projeto, junto com a Cressol também, que está apoiando essa ideia, que vai ter continuidade, né? Vai ser semanal, uma vez por semana, e sempre com o tema quente, né? O tema do momento, que é... Que é o 1º de maio. Eu jamais colocaria assim, né? São as pessoas que são os nossos anfitriões do podcast, né? A gente poderia dizer, se a gente não tivesse entre companheiros, que são os patrão, mas não são jamais, porque a gente está na luta justamente contra os desmandes da patronagem, né? Como é que vai ser esse 1º de maio, guris? Olha bem, então saudar aqui o Luciano, né? Grande parceria, Sindicato dos Bancários, sempre dando exemplo, né? De cidadania, de coletiva, né? De luta. Guilherme pela insistência, né, tenacidade na defesa de disputar, né, as opiniões com conteúdo, e eu acho que essa iniciativa ela está nesse sentido. E o Ciro, que eu conheci agora,
né, que eu já ouvia falar e me encantei aí com o que você cantou, vocês cantaram aqui, fizeram aqui. 1º de maio, olha, 6 anos que tinham decidido que ia nos exterminar, a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora, homens e mulheres, lutadores, decidimos que a gente ia resistir e ia sobreviver. E chegamos aqui. Então, como não celebrar esse 1º de maio, depois de 6 anos, com canto, com poesia, com teatro, com conversa. E essa é essa proposta aqui para Porto Alegre do 1º de maio. Nós vamos ter em várias outras cidades do interior, Passo Fundo, Caxias, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Ijuí, Santa Rosa, né? Também atividades, mas eu queria destacar aqui Porto Alegre, que a gente vai fazer essa combinação entre boa charla, boa conversa, mas música. Música engajada, música comprometida, mulheres no palco, homens, enfim, artistas, porque celebrar o 1º de maio é celebrar a nossa vida, que nessa conjuntura sim tem que ser celebrada, tem que ser comemorada e celebrar a vitória que barrou o fascismo, não ganhamos, mas sinalizando que a gente barrou o fascismo e que a gente vai permanecer na rua para construir e fortalecer a pauta da classe trabalhadora, que nesse 1º de maio trata do trabalho decente e renda das pessoas, de direitos que têm que ser reconstituídos e outros que ainda têm que ser conquistados, os juros baixos, que é essa tragédia, né, de que os rentistas querem tirar do capital produtivo, vejam só a desgraça, o capitalismo autofágico, né, tirando do sistema produtivo para repassar para os rentistas, mas tirando muito dos direitos e do PIB nacional, né, comendo a dívida pública e retirando disso serviços públicos de qualidade. A revogação do ensino médio e comemorar aqui a democracia. Mas a luta pela democracia e por direitos é uma luta constante. É uma democracia com substância, com conteúdo, não é a representativa só, mas é aquela democracia que a gente faz, melhorando a vida das pessoas e incluindo as pessoas no processo, né, de sobrevivência, de existência e de um mundo mais coletivamente, socialmente justo e ambientalmente sustentável. Então vai ser esse 1º de maio, ali no gasômetro, né, vamos ter lá as tendas, os serviços, os cantos, ali no gasômetro, na praça ali embaixo do aeromóvel, né, a partir das 14 horas da próxima segunda-feira. A celebração de vitória sobre o fascismo. E, Luciano, vai ser um 1º de maio com cultura, com arte. A gente sabe que na esquerda, às vezes, tem pessoas que são críticas a isso, né? 1º de maio é dia de luta, não é dia de festa. Como é que tu vê essa questão? Cara, 1º de maio é o dia do trabalhador e da trabalhadora. Acho que o primeiro ponto a se ressaltar é sempre esse, não é dia do trabalho, como dizem alguns por aí, né? Trabalho todo dia é trabalho, tudo que a gente faz é trabalho. Na física tem lá a força do trabalho medida em joules. Trabalho é movimento, qualquer coisa é trabalho. Trabalho em casa é trabalho, né? A gente tem que lembrar bastante disso também. Mas 1º de maio é dia do trabalhador e da trabalhadora. E como estava dizendo o Amarildo, a gente tem que comemorar sim. E a arte, a gente sempre diz isso aqui, né? O Sindibancários trabalha muito com a ideia de que a arte e a cultura fazem parte da luta. Então, que pese, tem alguns setores da luta, que é legítimas opiniões, que não acreditam que a alegria e a cultura fazem parte da luta, da minha parte eu acredito. Eu acho que a gente precisa sim, e fiquei até feliz, muito feliz, que eu estava assistindo o primeiro bloco ser gravado aqui, e foi a primeira vez que teve, no meio de uma gravação, intervenções artísticas aqui no nosso Estúdio Hall, e primeira de milhares, eu espero, porque, sim, a alegria tem que fazer parte da política e da luta. Como é que é aquela frase clássica? Se eu não puder dançar, não é minha revolução, né? Da Emma Goldman. Essa tem que ser lembrada sempre. Olha, que alegria ouvir isso de ti. Eu morei aqui na frente do Sindibancários um tempo, nas primeiras experiências aqui em Porto Alegre, né, e vinha no Cine Bancários, né, e pensava isso. Olha, que pensamento avançado que teve o Sindicato dos Bancários de ter uma sede que contemplasse tudo que contempla, né, a economia solidária ali embaixo. A gente tinha uma loja na época, já denunciando a idade aqui também, né,
a Justa Trama, né, que estava ali embaixo, não sei se ainda não sei como é que funciona hoje, estou um pouco desatualizado, mas penso que é uma baita herança que vocês trazem do sindicato do companheiro Olívio Dutra, né? É uma história em Porto Alegre de muita luta que esse sindicato traz. Saúdo aqui também o companheiro Everton Jimenez, que foi meu colega de Ciências Sociais, foi meu colega de graduação, entramos juntos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá em 2004, não me canso de denunciar a idade, né? E não sei o que mais a gente pode... Acho que é importante a gente escutar um pouco o Amarildo também sobre esse contato, né? Porque também para quem está nos assistindo entender o projeto, esse contato entre a Central Única dos Trabalhadores, entre a Central e os sindibancários, a partir dessa questão do Estúdio Hall, né? Como é que tu viu essa iniciativa, Amarildo? Tu que tem uma visão macro, né? Da Central no Estado, mesmo agora a gente falar do 1º de maio, tu não só te referiu a Porto Alegre, como a gente estava enxergando, tu traz essa visão do Estado. Como é que tu vê esse estúdio inserido dentro do movimento sindical, não só local, mas a nível Brasil, inclusive? Olha só, a gente faz muito discurso e tal, no nosso meio, agora falando de nós, sobre disputar, sobre passar as nossas versões sobre as coisas, dar oportunidade para os jornalistas e para a sociedade entender e compreender como as coisas funcionam, né? O mais limpo de vícios, mas com posicionamento, obviamente. E os sindicatos bancários, ele há muito tempo ele é essa luz, digamos assim, que sinaliza para ser uma luta corporativa, fazer bem o seu trabalho de representação e defesa da sua categoria, mas sempre ter esse braço assim para fora, considerando a sociedade, as disputas que se colocam num Brasil que está loteado pela mídia comercial, né, que se diz independente, que se diz isenta, mas que passa o dia todo falando muita bobagem, né, muita porcaria e vendendo o seu produto ideológico, político e tal para todo mundo. E esse estúdio, ele é esse espaço que cria e materializa essa possibilidade da gente viver aquilo que a gente discursa, de viver, se comunicar com as pessoas. E foi acreditando nesse projeto, né, que o Bancários apresenta, falou, mas vamos lá fazer parceria, juntar mais gente na volta, né, descomplexificar essa coisa de ser uma coisa do bancário e ser uma coisa de um projeto dentro dessa visão cidadã que o sindicato sempre pregou e fez. Então, é com a felicidade que a gente está iniciando esse trabalho, esse projeto, acreditando muito nele, né, e confiando na nossa capacidade de fazer o que a gente defende e apregoa, e no momento oportuno, digamos assim, que a gente precisa realmente disputar as opiniões, né, disputar no sentido assim de apresentar uma outra parte das coisas. E eu acho que esse estúdio, essa experiência, que é pequena ainda, mas que será grande, porque ela vai se articular com tantas outras frentes nessa área, será exitosa e a classe trabalhadora só tem a ganhar com isso. Tu sabe, Amarildo, que durante a pandemia nós tivemos uma oportunidade, né, de, na marra, ter contato com as tecnologias de comunicação, ter um contato mais profundo. A gente foi jogado, a categoria bancária em específico foi muito rapidamente jogada nessa coisa do teletrabalho e nós, do movimento sindical, fomos atrás, correndo atrás dos bancos, literalmente. Mas essa oportunidade nos colocou em contato direto com essa tecnologia de comunicação, ao ponto de que, à medida que a pandemia foi arrefecendo, nós começamos a pensar nessas iniciativas. Pô, vamos aproveitar essa experiência que a pandemia nos forçou a ter para investir e apostar alto. E eu acho que a gente está aqui agora com essa aposta alta materializada, tanto no auditório do sindicato, nas salas de reuniões, todas digitalizadas e preparadas para fazer coisas híbridas, digitais, ao vivo, como esse projeto ousado, que nós esperamos realmente que, com essas parcerias, como essa com a CUT e outras que estamos construindo, esse estúdio aqui seja uma ferramenta. A gente usou várias vezes essa expressão quando conversava, né, Marido? É uma ferramenta para a classe trabalhadora aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil todo, porque a gente pretende que vá crescendo e vá sendo utilizado para fazer essa disputa com a mídia hegemônica, que é tão inglória, né?
Nós temos a grande mídia toda, com todas as isenções que tem, com as concessões públicas que tem, e que não dialogam em praticamente nada com os interesses da classe trabalhadora. Bom, vamos tentar, né? Estamos aqui para tentar e já estamos conseguindo de estar aqui hoje gravando esse primeiro de muitos programas e este de muitos outros programas que queremos estar veiculando aí em todas as mídias, seja como podcast, seja como mesa-cast, seja como outros formatos que a gente vem desenvolvendo daqui para frente. Estamos muito felizes e orgulhosos com esse processo. Por que o nome, né? Estúdio Hall. Estúdio Hall, Vicente Hall, figura folclórica famosa aqui da cidade de Porto Alegre, foi, entre outras coisas, um dos fundadores de torcidas organizadas na Internacional, foi rei momo da cidade, uma figura histórica da cultura da cidade, mas que foi presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. E aí, na hora, pensando em como batizar o espaço, assim como já em outros espaços aqui, o nosso auditório, nós batizamos, homenageando em vida, o companheiro Olívio Dutra, nós também procuramos uma figura histórica para cravar, né, na história do sindicato, num espaço importante como esse, uma figura que justamente tinha visibilidade. Era um agente ativo da cultura na cidade e nos bancários. Tem relação direta com a categoria, então Vicente Hall aí, homenageado no Estúdio Hall do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. Bom, pessoal, nosso tempo neste bloco é mais curto, né? Os companheiros têm compromisso. Então, eu vou sugerir que o Amarildo faça uma fala final, depois o Luciano, e novamente o Ciro nos brinde uma música para a gente fechar o programa. Maravilha. Maravilha. Então, aqui em Porto Alegre, segunda-feira, 14 horas, ali no espaço da usina do gasômetro, embaixo ali do aeromóvel, né, do viaduto ali do aeromóvel, vamos nos encontrar. Das 2 às 6 da tarde, muita música, muita cultura, muita conversa. E afirmando sempre de que nós queremos que a pauta que subiu a rampa agora no início de janeiro, ela seja uma pauta a ser implementada no nosso país, com valorização dos salários, né, com direitos garantidos, a luta pela redução da jornada para 40 horas, né, condições de igualdade para as mulheres, LGBTQI, PA+, entendeu? Oportunidades dignas para a juventude, uma escola boa, né, mais saúde e menos lucros no sistema financeiro, menos juros. Então é carregada de sentido, é carregado de luta, mas celebrando a vida, né, porque a vida já é dura por si só, não vamos deixar ela azeda, vamos dançar, vamos cantar e vamos conviver. Então, segunda-feira, 14 horas, obrigado por essa oportunidade, como diz aqui, é 100 pontos, só a gente está construindo e vai seguir construindo. Só uma provocação, a CUT com a comunidade vai estar lá. Sim, inclusive ontem à noite, na plenária de mobilização para o 1º de maio, pelo menos 1/3 dos participantes da plenária de mobilização eram lideranças comunitárias. E estavam lá para dizer que estão organizando os ônibus, estão organizando a ida das pessoas das comunidades, que tem inclusive de manhã o Fórum das Periferias ali na Ilha dos Marinheiros, e que depois uma parte vem para o ato e a outra parte vai sair direto do meio-dia das comunidades direto para o ato. Vamos, como a gente diz, vamos dar cores de todo tipo de raça e gênero para esse ato que vai ser o ato do início da reconstrução do nosso país. Maravilha. Bom, 1º de maio, dia de comemorar muito, sim, mas dia de muita luta também, né? De nos mobilizarmos para as lutas que vêm pela frente. O panfleto aqui que a CUT está distribuindo resume algumas das pautas que são as principais, mas tem muita coisa para a gente lutar ao longo dos próximos anos, né? Não é porque a gente conseguiu se livrar do processo descivilizatório que a gente estava vivendo no governo anterior que está tudo bem. Os caras fizeram quase 50% dos votos. Eles não morreram, eles só estão ali, à espreita. E tem força, muita força no Congresso, muita força na sociedade, e para isso a gente precisa de muita mobilização dos trabalhadores e das trabalhadoras para reverter todos os retiradas de direitos, para avançar nas políticas públicas, programas sociais, projetos que dialoguem com os interesses da sociedade em geral. E, claro, né, não posso deixar de vender um pouquinho do meu peixe, o Amarildo comentou aqui a nossa campanha de saúde por menos adoecimento na categoria bancária, nós temos outras pautas aí na ordem do dia que tem a ver com a luta global, talvez uma das principais seja a questão das portas de segurança nos bancos. Tivemos um avanço recente aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre de barrar parcialmente um projeto que vinha para acabar com essa questão de segurança,
mas que vai ser um debate que logo a gente vai estar vendo nacionalizado. Então, a questão que a categoria bancária está puxando para o debate, a segurança dos bancários e dos clientes. E, claro, né, o nosso Banrisul público aqui do Estado, eternamente ameaçado, agora parece que está... Parece não, foi anunciado pelo governo que vai ter uma troca de diretoria, mas isso não significa que não precisamos também continuar mobilizados, dizendo que o Banrisul tem que ser público, é patrimônio importante dos gaúchos, é importante catalisador de políticas públicas do nosso Estado e precisamos fortalecê-lo e mantê-lo público. São algumas das nossas bandeiras aí que se somam ao cômputo geral da luta dos trabalhadores no 1º de maio. Espero que seja uma grande festa e que aponte para a luta. Isso aí, vamos terminar em festa, com Ciro Ferreira. Valeu, Vou obrigado. fazer uma canção chamada Junta, que é uma composição minha com o meu irmão, que é um colega de categoria, posto que os dois somos artistas, né, e colega de trabalho, posto que trabalhamos no mesmo ambiente. A casa, a família, a questão de algo em torno de 30 anos. E foi uma canção que teve na 48ª edição do Festival da Barranca, em São Borja, que chegou aos 50 anos esse ano. Um abraço ao Grupo Amador de Arte Os Angueras, que organiza esse festival há 50 anos na cidade de São Borja, berço do Rio Grande, berço da primeira redução. E foi uma canção temática sobre o abraço. Então eu acho que simboliza muito desse momento que estamos, todos nós, mas em especial nós 4, aqui, agora. Junta. Um abraço pro Lucas também, meu irmão. Abrem dois os lados de um mesmo continente, propõem fluidez para transformar o centro numa voz de calmaria de quem desce de um lugar pra terra vermelha dos Guaranis, pra terra vermelha dos Guaranis. Comunhão serena das virtudes que trouxeram através dos tempos dos nossos, e não mais aqui estão do modo como conhecemos a matéria que conduz a vida, estreitando vínculos para seguir, estreitando vínculos para seguir. Junta o Oriente e o Ocidente, uma só voz, uma partilha que arrebenta o que é atroz. Todos os trópicos que tecem linhas tênues sobre mapas que são um instrumento de poder na mão de quem souber sentir a força que um abraço tem, quando se oferta e se recebe com tanto quanto se tem, fazendo bem sem ver a quem, a resistência em nosso passo, cansaço no braço que abraça e o Oriente e o Ocidente, uma só voz, uma partilha que arrebenta o que é atroz. Todos os trópicos que tecem linhas tênues sobre mapas que são um instrumento de poder na mão de quem souber sentir a força que um abraço tem, quando se oferta e se recebe com tanto quanto se tem, fazendo bem sem ver a quem, a resistência em nosso passo, cansaço no braço que abraça e junta. Ela tá ali pelo número 21 ou 25
da Folha de Campos, da Romaria da Terra, do MST e da esquerda da igreja deste ano vigente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Até o próximo.